3506-9800. Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, ele é diretor de uma faculdade, a FAC+, e nós vamos falar de um tema que eu acho importantíssimo e que muita gente não liga para ele, que é sobre a influência do dólar na composição dos preços de basicamente quase tudo que nós consumimos agora no nosso dia a dia. Márcio Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer parte do nosso time. Muito obrigado, Márcio. Seja bem-vindo. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui e poder contribuir, com o conhecimento aí do nosso povo. Obrigado. Márcio, de maneira geral, as pessoas, até você estava comentando, e isso é um fato, fala assim, não, esquentar a cabeça com dólar. Eu não tenho dólar, eu não compro nada em dólar, eu não importo, eu não mexo com isso. Mexe sim. Indiretamente, o dólar está influenciando na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Porque a moeda negociada, vamos dizer, no planeta, os negócios, recebe a influência do dólar. E basicamente, o alface que você come, o tomate que você compra, ele usou defensivo agrícola, ele usou adubo, ele usou semente. E tudo isso é dolarizado. Subiu lá, sobe para você. É mais ou menos isso, né, Márcio? Verdade, Toninho. Um dos principais produtos, que compõem toda a base da produção nacional são os combustíveis. Sim. Mais claramente o diesel, todo o nosso modal de transporte, ele é o diesel. E o combustível é um dos principais itens cotado em dólar, essa é a relação direta. Então, toda vez que eu tenho um aumento na cotação do dólar, isso tem impacto direto. Às vezes demora um pouco mais, alguns dias, algumas semanas, mas geralmente isso vem bem rápido. Isso. E isso impacta em toda a economia devido à necessidade do diesel para todo o transporte e a nossa produção brasileira. E a maioria das pessoas às vezes não enxerga dessa forma. E eu dou até razão para isso. Não, nós mexemos com real, não mexe com dólar, mexe. O dólar, como o Márcio falou, o próprio combustível, ele é dolarizado. Ele trabalha de acordo com o preço internacional. Se você pegar produtos à base de soja, à base de milho, farinha, tudo isso é dolarizado. Subiu lá, automaticamente, demora alguns dias, mas sobe aqui também. E você, inclusive, Márcio, você trouxe até um material para falar sobre a influência do dólar e o preço do milho, né? Você até fez um material desse jeito, né? Justo. Falando sobre isso. A gente trouxe um gráfico, Toninho, que mostra, bem claro isso aí, a relação que teve com a alta do dólar, a cotação do milho, o vencimento na B3, que é a antiga BMF brasileira, para maio do ano que vem. Subiu praticamente a mesma proporção. Então, às vezes o dólar sobe, demora um pouco mais, algumas semanas, quando ele se firma, aí o mercado dos produtos internos nossos sobem, E isso acontece, igual você mencionou, aí com os defensivos agrícolas e os fertilizantes. A maior parte dos defensivos e fertilizantes agrícolas consumidos aqui no país são importados e tem a relação direta com o câmbio. Principalmente os chamados micronutrientes. Alguns dos macros ainda são produzidos no Brasil, mas os micros são todos importados. E a parte dos outros defensivos, praticamente 80% a 90% são importados, então isso tem uma relação direta. Subiu o dólar, o custo de produção dos produtos agrícolas sofre essa reação imediata. Quer dizer, e não tem como, às vezes, a gente cercar isso aí. É muito difícil, porque isso significa mercado internacional. E quando trata-se de mercado internacional, nós, brasileiros aqui, não temos muita força. Isso, de maneira geral, é dominado aí por União Europeia, dominado por Estados Unidos, né? A China tem uma influência muito grande, mas ela tem uma influência grande no que ela compra da gente aqui. Mas tudo que ela compra é baseado no dólar. Mas quem manda mesmo, quem manda na economia mundial, diretamente é os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Ele é a maior economia hoje do mundo, apesar que a China cresceu e
né, ao longo principalmente das duas décadas, da última década, mas ainda é os Estados Unidos. E o principal fator, né, a moeda, né, que é a referência de troca em todas as relações internacionais, é a moeda americana, é o dólar, né, e isso faz com que a presença, a força dos Estados Unidos nas negociações, o domínio do mercado seja muito grande. Um exemplo que a gente tem, claro, são as bolsas, né, de mercadorias. A Bolsa de Chicago é a referência para os produtos agrícolas ao redor do mundo. Então é ela quem dita os preços do milho, da soja, do algodão, né, de uma forma geral no mundo todo. E às vezes as pessoas falam assim, não, mete o pau no governo estadual, fala do prefeito, fala... Não tem conversa. Quem manda na economia mundial com grande força são os americanos. A moeda americana, o dólar, ela foi criada, vamos dizer assim, na Segunda Guerra Mundial, quando estava toda a bagunça econômica, precisava de uma moeda para representar, vamos dizer assim, o mundo. E a moeda que tinha foi o quê? O dólar. Justo. Até a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, era o padrão ouro, né? O padrão usava ouro. A conversão internacional, mas, né, com o acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, né, passou-se a ser o dólar a moeda de referência de conversão, ou seja, você pode comprar ou vender um produto em qualquer local do mundo, mesmo que seja lá na China, que não é o dólar moeda, mas obrigatoriamente vai passar pela conversão do dólar. Então, a senhora aceite ou não, o senhor aceite ou não, a influência do dólar dentro da sua casa, ela é importante, ela é fundamental e ela está dentro da sua casa. Acontece que nós, brasileiros, aqui no nosso país, devido a uma série de problemas políticos e econômicos, nós não temos essa força que tem o dólar. Infelizmente não tem. Se ele sobe, fica ruim para a gente vender, né? Se ele abaixa, fica ótimo para a gente vender. Então, nós temos que manter um equilíbrio, porque senão vai ter muita gente tendo lucro e muita gente tendo prejuízo. Principalmente o setor agropecuário brasileiro, que na sua maioria são commodities, e commodities é baseado o preço em dólar. Subiu, a gente dança. Abaixou o dólar, para a gente ficar bom. Então tem hora que a gente tem que dar uma entendidinha quando sobe e quando desce. Na casa de 3,50, 3,40 é um preço, um valor bom, né? O dólar em relação ao real, né, Márcio? Sim, seria aí na faixa de 3,40 a 3,70, né? Até o governo trabalha no sentido de manter esse valor, né? Porque ele precisa equilibrar entre a necessidade do Brasil ser competitivo nas vendas lá fora e da mesma forma não ficar muito caro a importação para que a gente tenha a inflação aqui dentro. Né? Mas sempre que o dólar sobe, você tem uma elevação dos preços. Por exemplo, um frigorífico que produz carne. Quando o dólar sobe, fica mais interessante para ele, às vezes, vender, né, essa carne no mercado externo do que no mercado interno, dado esse preço. Por isso que, às vezes, quando o dólar sobe, você fala, mas o dólar subiu, por que carne subiu, por que frango subiu, milho subiu, soja, em função, né? Hoje nós somos um grande exportador desses produtos. É verdade. Então tem uma relação direta aí. Muito forte. Muito forte. Bom, Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Quero contar com você mais vezes aqui. Se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser possível. Obrigado, Márcio. À disposição, Toninho. A gente agradece. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Um dia, antes de algo ser um enorme progresso, ele não passa de uma ideia maluca. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.